ministerial. Agora, pegaria bem para o Lula demitir o presidente do IBAMA nessa situação, Josias? Não, é um risco para o presidente. Se ele fizesse isso, não creio que vá fazer, porque é um erro tão crasso, né? Nós estamos vivendo, Fabiola, uma fase, e o Lula apresentava o ano de 2025 como um ano de ouro, porque ele recepcionará no Brasil como presidente temporário do BRICS, vai receber os chefes de Estado dos países do BRICS, e se vangloriava também de ter sido o Brasil premiado com a COP30. O Brasil vai sediar a COP30, que é o encontro máximo a cúpula climática da ONU. Também virão para o Brasil chefes de Estado do mundo inteiro. Então já tem um problema, que é a posse do Donald Trump nos Estados Unidos, sinal de que os Estados Unidos não participarão, a Casa Branca não vai participar da COP, e o Trump, ao contrário, está conspirando contra o esforço ambiental, o esforço para a transição energética, já voltou a tirar lá os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, se você demite nesse ambiente o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, num contexto de uma polêmica em que o presidente frequenta um polo da disputa que é favorável à exploração petrolífera, não faz menor nexo. Você vai derramar petróleo sobre a cúpula climática que o Brasil vai sediar. Então já chega o Brasil com um discurso desconexo, porque o Lula disse no final do ano passado, no final do encontro do G20, que foi um outro encontro muito celebrado pelo Lula, vieram chefes de Estado de diferentes países do planeta, e ele no encerramento disse, olha, nós temos que nos preocupar com a emergência climática e precisamos antecipar de 1945 para 2045 para 2040, precisamos antecipar aquela meta de zerar a emissão de gases que contribuem para a formação do efeito estufa. Para fazer isso, você tem que reduzir a queima de combustíveis fósseis, tem que reduzir o consumo de carvão, e aí o Lula estaria na contramão desse esforço. E aí demite ainda o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, seria um tiro de bazuca, Fabíola, não é nem um tiro de 38, não, um tiro de bazuca no próprio pé. Então o Lula já está na contramão. Se ele patrocina a demissão do Rodrigo Agostinho, se o presidente do IBAMA saísse voluntariamente, já seria um prejuízo grande. Se o Lula o demite, aí o prejuízo é maior ainda, com um eventual desdobramento, né? Como reagirá a ministra Marina Silva, que é superior e hierárquica do presidente do IBAMA? Ela vai reagir passivamente? Ficará inerte diante de uma eventual exoneração do presidente do IBAMA? Então não faz nexo, Fabíola, não faz sentido que isso ocorra, e espera-se que o Lula tenha um mínimo de bom senso, né? Ele até arrumou um discurso bonitinho, né, dizendo que não, precisamos explorar o petróleo, porque a renda que virá dessa exploração será usada para financiar a transição energética. Então é uma forma de justificar o injustificável, né? Mas o presidente foi eleito e ele tem o direito de explorar o petróleo que eventualmente exista ali na bacia da Foz do Amazonas. Agora, ele que faça isso de forma técnica, aguardando a posição do IBAMA. A Petrobras já ofereceu ao IBAMA as explicações que lhe foram requisitadas. Então, o Lula não custa nada esperar. Há uma perspectiva de que a manifestação do IBAMA sairia até o mês que vem. Então, o presidente que aguarde, ele que encontre argumentos técnicos para justificar a sua decisão política. Mas se fizer isso produzindo uma crise, aí, como disse Fabíola, ele vai derramar óleo, derramar petróleo sobre uma cúpula climática da qual ele se orgulhava tanto, e a cúpula está prevista para novembro. Então o presidente chegaria a essa cúpula, o Lula, sem discurso, com um discurso desconexo. Então é preciso que ele se rearrume em cena, que ele se reacomode em cena. No momento ele não está bem posto não, Fabíola. Olha, e o que a reportagem da Carol e da Carla traz
é justamente de que eles estão cotando alguém do Partido dos Trabalhadores, do PT, para assumir o IBAMA, né? Eu acho que ia cair bem mal isso, principalmente entre os ambientalistas. Estamos falando de um biólogo, né? É o Márcio Macedo, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e a possível demissão do Agostinho deu margem para que o ministro seja cotado para presidir o IBAMA. Ele é biólogo de formação, foi superintendente do órgão em Sergipe em 2003 e 2006, foi secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos entre 2007 e 2010, mas apesar de ter, né, formação, de ser alguém especializado nessa área, tem essa formação, é alguém de dentro do Partido dos Trabalhadores, né? A atual presidente do PT já teria sido sondada por Lula para assumir o lugar de Macedo, e aí estaria dentro dessa dança de cadeiras, né? É muito complicado em órgãos técnicos colocar alguém que, mesmo que tenha, né, uma formação técnica, seja alguém muito ligado ao partido, né, ô Josias, e seja políticos. A gente sabe o quanto é importante, principalmente porque o presidente Lula quis fazer do meio ambiente uma grande bandeira dessa sua gestão. Ao colocar a Marina Silva lá, né, se substituir alguém do IBAMA, o presidente do IBAMA, por alguém do Partido dos Trabalhadores, pode trazer aí, eu acho que talvez prejuízo até para a governabilidade do governo, né? Fica complicado, né, Fabíola? Sobretudo se a mudança ocorrer nesse contexto, né? O Márcio Macedo o atual, ele é ministro, atual secretário-geral da Presidência, e o cargo, ele está jurado de morte ali na reforma ministerial, e aí ele tenta fazer crer que ainda está cheio de vida, disputando cargos alternativos, né? O cargo dele, a Secretaria-Geral, já está ali sobre o balcão e deve servir para acomodar um outro petista, ou a Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido e que vai deixar a presidência do PT neste ano, ou o próprio Alexandre Padilha, que é hoje o coordenador político do Palácio do Planalto, e também o Lula deve colocar lá alguém mais identificado com o Centrão, está cogitando transferir o Padilha ou para esse posto aqui, de secretário-geral, ou para o Ministério da Saúde. Então é nesse contexto de barganha petista que foi acomodado o IBAMA. Não pega bem, né, Fabíola? Não pega, aliás, pega muito mal, né? E tudo eu fico com pena até desse Sidônio Palmeira, sabe, o secretário de comunicação lá da presidência, que agora, na sexta-feira, amanhã, ele está. A gestão dele na SECOM vai fazer aniversário de 1 mês. E nesse período de 1 mês, ele devolveu o Lula à ribalta, né? Fez o Lula circular. E o resultado dessas incursões é espantoso, né? Em 4 semanas, o Lula já culpou consumidores pela carestia. Ele falou, se está caro, não compra. Ele atribuiu a alta do dólar e dos juros ao Roberto Campos, que já nem está mais no Banco Central. Ele deixou uma arapuca lá. Ele praticamente algemou o Fernando Haddad. Se depender de mim, não tem nenhuma outra medida fiscal. E agora atropela a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, chama de lenga-lenga análises que são técnicas do IBAMA e trata o IBAMA como um órgão contra o governo, de oposição, né? E, na prática, ele dá de ombros a essa emergência climática. Eu quero que seja explorado, e ponto. Tudo bem, se ele quer, tudo bem, mas precisa de tanta grosseria, né? Então, eu tenho, de fato, uma certa pena do Sidônio, Fabíola, porque o Lula, ele voltou, como disse, à ribalta, né? Voltou ali à boca do palco, mas cada nova incursão dele, cada nova aparição, é um gambá novo que ele tira da cartola. Ele virou um mágico às avessas, né? O truque está ficando ruim para o governo, né? Então é mais uma polêmica, e se essa polêmica terminar com a demissão do presidente do IBAMA ou com o afastamento da Marina Silva, aí não vai ficar bem, aí vai comprometer o objetivo do Lula de faturar politicamente, economicamente também, Sim. com o fato de o Brasil sediar a COP30. 10 horas